Emiliano implorou ao sacerdote que batizasse seu filho moribundo. Mas, assim que o padre entrou no quarto, aconteceu um milagre, e os médicos ficaram paralisados ao ver que a noite havia caído como um manto impenetrável sobre a pequena cidade. Os postes de luz piscavam fracamente, lutando contra a tempestade que assolava com fúria cada canto. As ruas de pedra, normalmente silenciosas, estavam agora invadidas pelo barulho ensurdecedor da chuva. Não havia uma alma na rua, exceto Emiliano. Com as roupas encharcadas grudadas ao corpo e o cabelo escorrendo, Emiliano avançava com dificuldade. Cada passo era uma batalha contra a lama que o prendia, contra o frio que o atingia como agulhas. Suas mãos batiam com força na porta de madeira da igreja, cujas paredes pareciam imóveis diante de seu desespero. "Por favor, Abraham. Preciso de ajuda!" gritou com uma voz rouca e quebrada. Seus punhos doíam com o impacto, mas ele não podia parar. Um jato de água fria escorreu pelo seu pescoço, mas era um detalhe insignificante em comparação ao medo que o consumia. Dentro do templo, Fausto, o sacerdote, preparava as últimas velas para a oração noturna. Ouviu as batidas e deixou o círio cair, sobressaltado. Não era comum que alguém batesse a porta da igreja àquela hora, e menos daquela maneira. Por um instante, hesitou. Algo naquelas batidas o encheu de um estranho pressentimento. O som insistente continuava. Fausto respirou fundo e abriu. O rosto de Emiliano emergiu sob a luz amarelada, olhos avermelhados, lábios trêmulos e um ar de quem viu a morte de perto. "Padre", arfou Emiliano, "meu filho está morrendo. Precisa batizá-lo antes que seja tarde." Fausto olhou em silêncio por um segundo que pareceu eterno. Emiliano tinha uma expressão que não deixava espaço para perguntas. Era o olhar de um homem cujo mundo estava desmoronando e que se agarrava a um fio frágil de esperança. "Onde ele está?" perguntou Fausto, sentindo o ar ficar mais denso em seus pulmões. "No hospital. Renata, ela..." As palavras se quebraram em sua garganta. "Ela está lá com ele." Os olhos de Emiliano se encheram de um pânico difícil de descrever. O nome atingiu Fausto como um golpe. Renata. Sentiu como se o mundo se partisse em dois. Sua Renata. A única mulher que ele amou. As lembranças enterradas começaram a emergir com força. Seu riso, o aroma de jasmim em seus cabelos, a última discussão que o separou para sempre. Tudo voltou como uma torrente incontrolável. Mas a voz de Emiliano trouxe de volta. "Pelo amor de Deus, não temos tempo. Ajude-me." Fausto fechou os olhos por um instante e reprimiu o tremor em suas mãos. Abriu passagem para ele entrar. "Espere um momento", disse com a voz mais firme que conseguiu reunir. "Preciso do óleo e da água benta." Emiliano assentiu e se apoiou em uma das colunas, respirando com dificuldade. Sentia que cada segundo era uma sentença. Fausto voltou com os elementos necessários e uma estola. "Vamos." O tom de Fausto era grave, mas algo se rasgava dentro dele. Ambos saíram sob a fúria da tempestade. Emiliano os conduziu até um carro velho estacionado no final da rua. O motor rugiu ao ligar, como se também lutasse contra a tempestade. "Há quanto tempo seu filho está assim?" perguntou Fausto, sem tirar os olhos da estrada quase invisível. "Nasceu há alguns dias, mas algo deu errado. Os médicos disseram que ele provavelmente não passará desta noite." Emiliano apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Minha esposa", engoliu em seco. "Ela está desolada." O silêncio caiu entre eles, pesado como uma lápide. Fausto sentiu uma pontada no peito. Lembrava-se perfeitamente de como ela lhe dissera uma vez que queria formar uma família, mas não com ele. "Renata", murmurou Fausto antes que pudesse evitar. Emiliano virou a cabeça, surpreso. "Como?" perguntou Emiliano, mas se interrompeu. Havia algo na expressão de Fausto, algo doloroso que ele não conseguia compreender. O sacerdote desviou o olhar. "Conheço sua esposa", respondeu Fausto com um tom áspero e seco. "Há muitos anos, fomos próximos." Emiliano não disse nada, mas uma faísca de confusão e desconforto acendeu-se em seu interior. Ele se concentrou na estrada, sentindo como as sombras da suspeita se entrelaçavam em sua mente. A conversa ficou suspensa enquanto o carro avançava por caminhos estreitos, invadidos pela chuva e pela escuridão. Ao chegarem ao hospital, o ar na sala de emergência estava carregado de desinfetante e tristeza.
Os corredores pareciam intermináveis, vazios, com luzes piscando em trechos solitários. O choro distante de um bebê quebrava a monotonia do silêncio. Por aqui, indicou Emiliano, apressando o passo. Fausto seguiu, sentindo um arrepio na nuca. Finalmente, entraram na sala de neonatologia. Lá, em uma pequena incubadora de vidro, jazia um bebê diminuto, conectado a vários fios e monitores que emitiam sons intermitentes. A imagem era devastadora. Renata estava sentada ao lado da incubadora, pálida e exausta, com os olhos mergulhados em um abismo de medo. Ao ver Fausto, seu corpo se retesou. Por um instante, o tempo parou. Fausto, sussurrou, como se não pudesse acreditar. O sacerdote sentiu as palavras se prenderem na garganta. Apenas assentiu. Renata desviou o olhar, como se quisesse fugir de tudo o que aquele encontro significava. Emiliano notou a tensão e franziu o senho. Vocês se conhecem? Perguntou, embora a resposta fosse evidente. Renata respirou fundo e confirmou com um gesto. Emiliano fechou os olhos, sentindo algo se quebrar dentro dele. Mas não era hora de pedir explicações. Seu filho estava morrendo. Fausto se aproximou da incubadora e colocou com delicadeza a mão sobre a cabeça do pequeno. Gabriel, murmurou com um nó na garganta. Vamos batizá-lo, pequeno, porque você merece toda a proteção de Deus. Renata se levantou com um movimento trêmulo e segurou a mão de Emiliano. Pela primeira vez em horas, algo parecido com esperança se refletiu em seus olhos. Fausto começou a cerimônia, murmurando as orações com uma devoção que brotava do fundo de sua alma. Mas enquanto a água benta caía sobre a testa do bebê, Fausto sentiu que a carga emocional era demais. Enquanto pronunciava as palavras sagradas, uma pergunta persistente cruzou sua mente como uma adaga. E se este menino fosse meu? A traição desse pensamento o estremeceu. Era inaceitável, um pecado impensável, e ainda assim, estava lá, latejando em seu peito. Tentou afastá-lo, concentrando-se nas preces. Eu te batizo, Gabriel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concluiu com voz trêmula. O silêncio voltou a dominar o quarto. O bebê continuava imóvel, mas nos monitores, o ritmo cardíaco mostrava uma pequena melhora. Renata deixou escapar um soluço de alívio. Emiliano se ajoelhou, agradecendo em silêncio. Mas Fausto não se moveu. Sabia que algo mais havia se quebrado dentro dele. E desta vez, não tinha certeza se algum poder na terra ou no céu poderia curá-lo. As sombras do passado haviam retornado, e o batismo não apenas salvou Gabriel, também desenterrou uma verdade que poderia destruí-los a todos. O ar na sala de neonatologia estava tão imóvel que parecia conter a respiração junto com eles. O leve som do monitor cardíaco de Gabriel marcava um ritmo frágil, como se cada bip fosse uma súplica. Renata permanecia de pé, observando o bebê com uma mistura de esperança e medo que parecia consumi-la por completo. Emiliano ajoelhou-se ao pé do berço, movendo os lábios em uma oração silenciosa. Fausto ficou imóvel, sentindo o peso das lembranças e das emoções cravado em seu peito. O silêncio era tão denso que qualquer palavra parecia uma invasão. Renata levantou o olhar lentamente e seus olhos encontraram os de Fausto. Havia tanto a dizer, ao mesmo tempo, tanto a ser calado. Emiliano se levantou com dificuldade e se aproximou deles. Vou falar com o médico, disse, com a voz trêmula, mas serena. Quero saber o que mais podemos fazer. Renata assentiu e segurou brevemente o braço dele antes de vê-lo desaparecer pela porta. Então, restaram apenas eles dois e o pequeno Gabriel, que continuava dormindo sob a proteção daquele vidro frio. Fausto deu um passo em direção ao berço e olhou para o menino. Seus lábios se entreabriram e ele deixou escapar um sussurro quase inaudível. Poderia ter sido meu, disse, quase para si mesmo. Renata fechou os olhos por um instante e apertou os punhos. Sentiu a dor daquelas palavras como se fossem punhais. Quando os abriu novamente, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Era isso que você queria, respondeu com um fio de voz. Fausto se voltou para ela, cravando seus olhos nos dela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Você não entende, Renata. Eu não só queria. Eu imaginei 1000 vezes. A voz de Fausto vacilou levemente. Eu me via com você, formando uma família. Via nossos filhos correndo pela casa, ouvia suas risadas, suas canções enquanto você cozinhava. Meu Deus, Renata. Eu queria tudo com você. Renata levou a mão à boca para conter um soluço.
Fausto deu mais um passo à frente, mas sem tocá-la, como se soubesse que o menor contato faria tudo desmoronar. E eu, Renata respirou fundo. Eu também sonhei com isso. Mas eu não podia. Abraçou a si mesma, como se tentasse se proteger de seus próprios pensamentos. O que você queria, o que eu queria, não estava em nossas mãos. Fausto cerrou os dentes e desviou o olhar para Gabriel, que respirava com dificuldade. Os pequenos tubos conectados ao seu corpo pareciam correntes que o mantinham preso entre a vida e a morte. Me destruiu perder você, disse Fausto em voz baixa. Não sei como consegui seguir em frente. E agora, aqui estamos, você e eu, separados por anos e por decisões. Ele se inclinou um pouco para o berço. E olhe para nós, você sendo mãe, e eu sendo sacerdote que abençoa um filho que poderia ter sido nosso. Renata não conseguiu conter mais as lágrimas e desabou em um choro silencioso. Fausto sentiu que cada soluço dela era um golpe direto em suas lembranças e feridas não cicatrizadas. Ele ficou em silêncio, observando-a, sem saber se deveria consolá-la ou se afastar. Não é justo, disse Renata finalmente, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Não é justo o que aconteceu com Gabriel. Não é justo que a vida tenha nos tirado tudo. Ela olhou diretamente. Mas você seguiu em frente. Você escolheu outro caminho. Fausto sentiu um fogo arder dentro de si. Eu escolhi sobreviver, Renata, não viver. Não confunda as coisas. Os olhos de Renata se arregalaram, surpresa com a crueza de suas palavras. Ele deu mais um passo na direção dela e, por um momento, seus rostos ficaram a poucos centímetros de distância. Ambos sentiram vertigem daquele instante. Sabe por que me tornei sacerdote? Perguntou Fausto, e sua voz era uma mistura de amargura e nostalgia. Porque era a única forma de encontrar algo que me fizesse esquecer o que eu sentia por você. Pensei que, se eu enchesse minha vida de orações e sermões, se eu dedicasse cada respiro a Deus, poderia apagar seu nome da minha mente. Fausto fechou os olhos. Mas nunca funcionou. Você nunca deixou de estar aqui. Ele tocou o peito. E agora você está diante de mim, mas com outro homem. Renata baixou o olhar, como se as palavras fossem pesadas demais para serem sustentadas. Sua respiração estava instável e o tremor em suas mãos a denunciava. E você acha que foi fácil para mim? Disse de repente, elevando a voz. Seu rosto se acendeu com uma mistura de raiva e tristeza. Eu também te perdi, Fausto, mas eu não podia me refugiar em nenhum templo. Eu tive que seguir em frente, com todo aquele vazio dentro de mim. O eco de suas palavras permaneceu na sala. O monitor de Gabriel emitiu outro bip, lembrando-os de que o tempo continuava avançando, implacável. Fausto respirou fundo e recuou, sentindo o peso da realidade sobre seus ombros. Renata se aproximou do berço e passou os dedos delicadamente pelo vidro que cobria Gabriel. Ele é meu tudo, sussurrou. E, apesar de tudo, sou grata, porque ele existe. Mesmo que a vida tenha sido cruel comigo, com nós dois. Fausto observava em silêncio, com os olhos cheios de uma mistura de admiração e tristeza. Finalmente, ele também se aproximou e ficou ao seu lado, compartilhando um instante que, apesar das palavras, parecia envolvê-los em um manto de paz. A porta da sala se abriu de repente, e Emiliano voltou com o rosto tenso. Os médicos vão fazer uma revisão mais detalhada, anunciou. Disseram que precisamos nos preparar para qualquer coisa. Renata se virou para ele e segurou suas mãos com força, tentando absorver um pouco de sua calma. Emiliano olhou para Fausto com certa desconfiança, como se pudesse perceber que algo havia acontecido em sua ausência. Está tudo bem? Perguntou Emiliano, com os olhos semicerrados. Renata assentiu rapidamente, mas Fausto manteve sua expressão serena. Estávamos apenas rezando, respondeu Fausto com suavidade. Emiliano não pareceu totalmente convencido, mas decidiu deixar passar. Ele se inclinou sobre a incubadora de Gabriel e beijou o vidro, fechando os olhos com força. Filho, você precisa resistir, murmurou. Você precisa ficar com a gente. Renata soltou um soluço, e Emiliano a abraçou com força. Fausto observou a cena, sentindo como uma parte dele se despedaçava mais uma vez. Mas algo dentro dele lhe lembrou que seu lugar era outro. Deu um passo para trás. Vou esperar lá fora, disse. Renata levantou os olhos ao ouvi-lo. Havia algo em seu olhar, como se não quisesse que ele fosse embora, mas Fausto já havia tomado sua decisão.
Ele abriu a porta e saiu para o corredor, deixando para trás o eco de um amor que jamais se apagaria. O corredor estava vazio. As luzes frias iluminavam as paredes brancas e os cartazes que pediam silêncio. Fausto se encostou na parede e fechou os olhos, sentindo o peso da conversa em cada fibra do seu corpo. Por mais que tentasse conter, uma lágrima escapou e caiu sobre o chão de azulejos. Poderia ter sido meu, repetiu em um sussurro. Enquanto isso, na sala, Renata acariciava a cabeça de Emiliano e o beijava suavemente na testa, buscando consolo em um abraço que lhe parecia familiar, mas incompleto. Emiliano a olhou com amor, mas também com perguntas que não se atrevia a fazer. O monitor de Gabriel emitiu um som mais forte, chamando sua atenção. A agulha subiu levemente e uma enfermeira entrou rapidamente para ajustar tudo. Ele está lutando, disse a enfermeira com um leve sorriso. É um menino forte. Renata sorriu entre lágrimas enquanto Emiliano apertava ainda mais suas mãos. No corredor, Fausto permaneceu imóvel, olhando para o teto. Continue lutando, pequeno, murmurou. Porque, mesmo que você não seja meu, eu prometo que você nunca estará sozinho. E com essa promessa, Fausto sentiu que algo dentro dele, embora quebrado, havia encontrado uma pequena faísca de paz. A aurora chegou lentamente, tingindo as janelas do hospital com um brilho pálido que parecia não combinar com o ambiente frio da sala. Os médicos haviam concluído a revisão de Gabriel ao romper da madrugada e, embora os sinais vitais do pequeno se mantivessem fracos, havia algo no ambiente que fazia sentir que ainda restava esperança. Mas, embora Gabriel tivesse mostrado sinais iniciais de melhora, o médico evitou oferecer falsas esperanças. Após alguns dias, os resultados confirmaram o pior. Gabriel sofria de uma rara condição genética que enfraquecia seus órgãos e comprometia seu sistema imunológico. Ele não morreria imediatamente, mas sua vida inteira seria marcada por tratamentos, medicamentos e revisões constantes. Cada ano seria uma prova de resistência. Renata e Emiliano ficaram paralisados diante da notícia. O quarto pareceu menor, as paredes mais brancas e frias. O médico falava com cautela, mas cada palavra se transformava em um prego cravado na alma de ambos. Vocês vão precisar de muita força, disse o médico, guardando seu relatório. E, acima de tudo, apoio mútuo. Esses casos não desgastam apenas o paciente, desgastam toda a família. Renata assentiu fracamente. Emiliano não respondeu. Fausto, que havia chegado para oferecer apoio e acompanhar a consulta, permaneceu de pé ao lado da porta, observando como o casal recebia a notícia com uma mistura de incredulidade e terror. Quando o médico saiu, o silêncio permaneceu na sala como um espectro sem rosto. Renata olhou para o filho, adormecido sob os tubos e monitores. Sentiu um tremor percorrer-lhe as mãos. Quis ser forte, mas suas pernas fraquejaram e ela precisou sentar-se à beira da cama. Emiliano permaneceu de pé, com o olhar perdido na janela. De repente, sua voz soou cortante e seca. Por que ele? Perguntou sem olhar para ninguém. Por que meu filho? Por que nós? Renata olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei, sussurrou. Não basta não saber, gritou Emiliano, golpeando o batente da janela com o punho. Isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer com uma criança que acabou de nascer. Renata sobressaltou-se e cobriu o rosto com as mãos. Fausto, comovido pela dor de ambos, se aproximou lentamente. Às vezes, não há respostas, disse com suavidade. Mas vocês precisam permanecer unidos. Gabriel precisa de vocês. Emiliano virou-se para ele com uma mistura de fúria e desespero. E quem cuida de nós, Fausto? Perguntou com uma risada amarga. Quem sustenta os pais quando os pais se despedaçam? Fausto não soube o que responder. Sabia que Emiliano estava à beira de um abismo e que, se desse um passo em falso, tudo desmoronaria. Renata se levantou lentamente e segurou a mão de Emiliano. Por favor, sussurrou. Não deixe que isso nos destrua. Emiliano respirou fundo e apertou os olhos com força. Finalmente, assentiu e abraçou Renata com desespero. Mas, enquanto Fausto observava aquela cena, sentiu algo se romper dentro de si. Tudo o que ele sempre havia imaginado ao lado de Renata se transformará em um doloroso lembrete do que nunca seria. A imagem de Emiliano abraçando o encheu de um vazio que ele não conseguia ignorar. Sabia que permanecer significava conviver constantemente com aquela ferida aberta. Os meses se passaram, e embora Gabriel resistisse com bravura, a vida de seus pais desmoronava.
Fausto visitava o hospital com frequência nos primeiros dias, levando palavras de apoio e oração. Mas, com o tempo, as visitas se tornaram esporádicas e, por fim, cessaram. Um dia, Fausto decidiu conversar com Renata antes de se afastar definitivamente. Ele a encontrou no corredor do hospital, com os olhos fundos de tantas noites sem dormir. Parecia mais frágil, como se sua própria sombra a estivesse consumindo. Renata, começou Fausto, com a voz suave. Quero que saiba que sempre rezarei por você e por Gabriel, mas acho que é melhor que... Renata o olhou com incredulidade. O que está dizendo? Fausto apertou os lábios, como se temesse que as palavras o traíssem. Ver você, estar aqui, está me destruindo. Eu não sou forte o suficiente para carregar isso. Não quando, ele fez uma pausa e desviou o olhar. Não quando ainda sinto tantas coisas por você. As lágrimas de Renata caíram em silêncio. Ela entendia o que ele dizia, mas não conseguia suportar perder mais uma parte de sua vida. Por que agora? Perguntou ela, com um nó na garganta. Por que agora que mais preciso de você? Fausto fechou os olhos por um instante. Porque, se eu ficar, vou acabar sendo um peso. Você e Emiliano precisam se curar juntos, sem mim. Renata levou uma mão ao peito, sentindo o mundo se despedaçar novamente em 1000 pedaços. Fausto deu um passo atrás e começou a caminhar em direção à saída sem olhar para trás. Renata ficou sozinha naquele corredor, abraçando a lembrança do que nunca foi e do que acabava de perder. Sem o apoio de Fausto, Emiliano começou a se perder em um poço de amargura. Cada visita ao hospital, cada exame médico, cada alarme dos monitores era um lembrete de sua impotência. O amor que um dia os unira começou a se desintegrar sob o peso do medo e da incerteza. Renata tentava manter tudo em pé, mas as omissões de Emiliano e seus silêncios amargos tornaram-se uma rotina que a consumia. As noites em claro, as discussões cada vez mais frequentes e a dor de ver seu filho doente abalaram sua mente e seu coração. Até que, uma noite, Emiliano chegou tarde em casa. Sua camisa cheirava a álcool e cigarro. Renata estava sentada na sala, com o olhar fixo na porta, esperando. Quando Emiliano entrou, ela se levantou e o olhou com incredulidade. Onde você estava? Perguntou com a voz trêmula. Você tem ideia do que está fazendo? Emiliano se deixou cair na cadeira e riu sem humor. Você não faz ideia do que estou fazendo, porque nem eu sei, respondeu, olhando para o teto com os olhos marejados. Renata levou as mãos à cabeça, desesperada. Nosso filho está lutando para viver, e você está se destruindo. Emiliano a olhou com um cansaço que parecia infinito. Eu não sou como você, Renata, murmurou. Eu não consigo lidar com isso. Renata sentiu algo se quebrar dentro dela. Seu corpo inteiro tremeu. Eu não consigo fazer isso sozinha, sussurrou com a voz embargada. Então não faça, disse Emiliano enquanto se levantava cambaleante e caminhava em direção ao quarto. Não podemos nos salvar de algo que já está quebrado. Renata ficou na sala, com a respiração entrecortada, abraçando a si mesma. A sombra da depressão começou a envolvê-la em seu abraço frio e silencioso. Os dias seguintes se tornaram um eco de rotina e sofrimento. Emiliano se ausentava cada vez mais, refugiando-se em bares e voltando de madrugada. Renata mal comia e passava horas sentada ao lado de Gabriel, imóvel, como se temesse que até mesmo respirar pudesse machucá-lo. Fausto, à distância, continuava recebendo notícias esporádicas da situação. Sentia um nó constante na garganta, mas se obrigava a se manter afastado. Sabia que sua presença só reabriria feridas, mas também sabia que deixá-la sozinha tinha sido um ato de covardia disfarçado de sacrifício. No dia em que recebeu uma ligação urgente de um dos vizinhos de Renata, seu coração deu um salto. A voz do outro lado da linha estava cheia de nervosismo. Padre Fausto, é a Renata. Acho que algo está errado. O mundo de Fausto parou. Ele se levantou imediatamente e saiu sem pensar. Porque, embora tivesse prometido se afastar, uma parte de sua alma nunca havia deixado de pertencer a ela. E enquanto caminhava em direção ao destino que mais temia, uma pergunta pulsava em sua mente como um tambor. Será que já é tarde demais? Fausto chegou correndo até a casa de Renata. A porta da frente estava entreaberta, e um silêncio inquietante se espalhava por todos os cantos. Sentia seu coração bater com violência dentro do peito enquanto sua respiração, rápida e desordenada, o mantinha em alerta. Algo estava terrivelmente errado. Ele ficou parado diante da entrada por um instante,
ouvindo. Não havia vozes, nem passos, nem o barulho habitual de alguém se movendo dentro da casa. Aquele vazio aumentava a sensação de perigo. Fausto empurrou a porta com cuidado e entrou. Renata! Chamou, com um tom trêmulo. O eco de sua própria voz foi a única resposta que recebeu no começo. Deu alguns passos em direção à sala e então a viu. Renata estava sentada no chão, ao lado do sofá. Ela vestia o mesmo vestido do dia anterior, amarrotado e manchado. Seu rosto estava pálido, os olhos opacos, e um copo de água vazio repousava ao lado de sua mão. Parecia distante, presa em uma bolha de pensamentos sombrios. Fausto se aproximou lentamente e se ajoelhou diante dela. Renata, sou eu, disse com voz suave. Estou aqui. Renata levantou o olhar, e ao vê-lo, seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Mas não eram lágrimas de alívio. Eram de resignação. Você chegou tarde, Fausto, murmurou, sem forças. Fausto franziu o senho, sem entender. O que você quer dizer? Perguntou, com um nó na garganta. Onde está Gabriel? Renata balançou a cabeça e fechou os olhos com força, como se tentar explicar lhe causasse uma dor insuportável. Ele está no hospital, disse finalmente. Faz algumas horas ele começou a convulsionar. Os médicos disseram que era uma crise, que poderia ser o fim. Fausto sentiu como se um golpe seco tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Sua visão ficou turva por alguns segundos, mas ele se obrigou a permanecer firme. Pegou as mãos dela com cuidado e as apertou com ternura. Vamos, você precisa estar com ele, disse com urgência. Renata o olhou com uma expressão vazia. Para quê? Eu não posso mais salvá-lo, eu não posso mais nos salvar. Fausto sentiu uma pontada de raiva, mas não contra Renata. Era contra tudo que havia levado aquela mulher ao limite. Sentou-se ao lado dela e passou um braço pelos ombros dela, tentando oferecer um pouco de calor em meio àquela devastação fria. Você não está sozinha, sussurrou. E mesmo que você ache que não consegue mais, eu estou aqui. Vamos ao hospital juntos. Gabriel precisa sentir que você está com ele, Renata, porque ele ainda está vivo. As lágrimas de Renata caíram em cascata, e um soluço profundo escapou de seus lábios. Era como se ela tivesse contido todo aquele sofrimento por tempo demais e agora não pudesse mais parar. Fausto esperou pacientemente até que o tremor do corpo dela diminuísse. E o Emiliano? Perguntou Fausto com cuidado. Renata levantou a cabeça e a deixou cair novamente. Eu não sei onde ele está. Saiu ontem à noite e não voltou. Como sempre, sua voz tinha um tom cortante, mas sem raiva. Acho que ele desistiu antes de mim. Fausto fechou os olhos e respirou profundamente. O peso daquela confissão era quase insuportável. Ele sabia que Emiliano estava em um lugar sombrio e que precisava de ajuda, mas não havia tempo para pensar nisso agora. O mais importante era Gabriel. Vamos ao hospital, repetiu Fausto enquanto a ajudava a se levantar. Você precisa estar com ele, e ele precisa de você. Renata deixou-se guiar sem resistência, como se já não tivesse vontade própria. Entraram no carro de Fausto, e durante o trajeto até o hospital, o silêncio entre eles foi mais eloquente que qualquer conversa. As ruas passavam como um borrão sob o céu cinza, e a cada semáforo vermelho, Fausto sentia a impaciência pulsar em suas veias. Ao chegarem ao hospital, correram até a unidade de terapia intensiva. O ar estava impregnado com aquele cheiro de desinfetante que sempre acompanhava a morte e o desespero. Na sala de espera, uma enfermeira os viu e os reconheceu imediatamente. Senhora Renata, disse com suavidade, mas sem esconder a gravidade em sua voz. Gabriel continua lutando, mas vocês deveriam entrar agora. Não sabemos quanto tempo resta. As palavras foram um golpe para Renata. Ela sentiu as pernas fraquejarem novamente, mas Fausto a amparou. Ele acariciou seu ombro com delicadeza. Estamos com ele, murmurou Fausto, tentando transmitir-lhe alguma força. Ambos entraram no quarto. Lá estava Gabriel, tão pequeno e frágil entre as máquinas e os tubos. Sua pele tinha um tom pálido, e sua respiração era um esforço doloroso. Renata se aproximou e segurou sua pequena mão. Fausto permaneceu junto à porta, dando-lhe seu espaço.
Pela primeira vez em horas, Renata falou com seu filho em voz baixa, como se temesse quebrá-lo com palavras muito fortes. Meu amor, mamãe está aqui, sussurrou enquanto acariciava seus minúsculos dedos. Me perdoa por tudo isso. Fausto sentiu um nó na garganta ao ver a cena. Gabriel mexeu as pálpebras apenas um pouco, como se tivesse reconhecido sua voz. Renata soltou um soluço carregado de uma fina esperança. Olha para mim, fica comigo, implorou. O monitor cardíaco de Gabriel mostrava batimentos irregulares, mas constantes. Fausto se aproximou e colocou uma mão sobre o ombro de Renata. Ela não se afastou. Vamos rezar juntos, disse Fausto, e ambos inclinaram a cabeça. Renata deixou escapar uma oração em meio às lágrimas, enquanto Fausto murmurava em voz baixa, pedindo um milagre que ele sabia ser impossível. Naquele momento, não havia títulos, passados ou erros. Havia apenas um menino lutando e dois corações destroçados que se agarravam a um fio de fé. A porta se abriu, e Emiliano entrou cambaleando. Seus olhos estavam vermelhos, e suas roupas amassadas denunciavam sua noite de autodestruição. Ele ficou petrificado ao ver Renata e Fausto junto à incubadora de Gabriel. Seu olhar passou da incompreensão à dor e depois à ira. O que você está fazendo aqui? Perguntou Emiliano com voz rouca, encarando Fausto. Fausto se levantou devagar, mantendo a calma. Estou aqui por Gabriel e por Renata. Emiliano deu um passo à frente, com os olhos cheios de lágrimas. Esta é a minha família, meu filho, exclamou, com a voz se partindo. Você não faz parte disso. Renata se levantou e colocou a mão no peito de Emiliano para detê-lo. Não agora, Emiliano, pediu com voz trêmula. Por favor. Emiliano respirava com dificuldade, como se quisesse gritar, mas estivesse prestes a desabar. Seu olhar passou de Fausto para Renata e, depois, para o pequeno Gabriel. Ao vê-lo, seus lábios começaram a tremer, e ele deixou os braços caírem ao lado do corpo. Me desculpa, murmurou antes de levar as mãos ao rosto. Me desculpa por tudo. Renata o abraçou com força, e Emiliano se entregou ao abraço como uma criança assustada. Fausto sentiu que aquele era o momento de se retirar. Ele havia cumprido sua promessa de não deixá-los sozinhos, mas também entendia que a reconciliação daquela família precisava começar sem sua sombra. Ele deu um passo em direção à porta, mas parou e olhou para Gabriel uma última vez. Em silêncio, pronunciou uma última oração. Que o amor deles o salve, mesmo que eu tenha que desaparecer. Saiu do quarto sem fazer barulho, deixando para trás o som dos soluços e o leve bip do monitor que ainda mantinha viva a esperança. Fausto caminhou pelo corredor com passos lentos e firmes, sentindo como cada passo o afastava de Renata e o levava ao vazio. Mas, em seu coração, uma pequena faísca lhe lembrava que ele tinha feito a coisa certa. Ele havia amado, havia perdido e, no fim, tinha sido forte o suficiente para deixar ir. Enquanto cruzava as portas do hospital e sentia o ar frio da rua, compreendeu que os milagres nem sempre são a cura. Às vezes, o verdadeiro milagre é a capacidade de resistir, apesar de tudo. A brisa fria do lado de fora atingiu Fausto como um tapa quando ele cruzou a porta principal do hospital. Sentia o vazio se expandir dentro do peito, como se cada passo que dava o afastasse ainda mais de uma parte de si mesmo que jamais recuperaria. A rua estava praticamente deserta, com apenas alguns carros cruzando a avenida principal. Tudo parecia embaçado, como se a realidade tivesse se transformado em um quadro manchado pela tristeza. Ele levantou os olhos para o céu, encoberto e pesado, e soltou um suspiro carregado de amargura. Era irônico. Depois de ter entregado tudo, depois de ter se despojado até mesmo dos sentimentos mais profundos por Renata para ser forte, a vida ainda lhe mostrava suas rachaduras. Sua mente estava cheia de pensamentos desordenados, cada um mais corrosivo que o outro. Enquanto isso, no quarto do hospital, Emiliano continuava abraçado a Renata, o corpo sacudido pelos soluços. Renata não dizia nada, apenas o sustentava, esgotada tanto emocional quanto fisicamente. Emiliano se afastou um pouco e olhou para o filho, cuja respiração permanecia dolorosamente frágil. A tela do monitor mostrava números que pareciam brincar com suas esperanças, subindo e descendo em um ritmo incerto. Eu falhei, murmurou Emiliano, com a voz quase inaudível. Falhei como marido, como pai, como homem. Tudo isso é culpa minha.
Renata o olhou com tristeza, mas não conseguiu dizer que ele estava errado. Parte dela também acreditava que, de alguma forma, haviam sido seus erros e suas decisões que levaram a família à beira do abismo. Ela acariciou suavemente a mão de Emiliano e suspirou. Não importa o que fizemos, estamos aqui agora, disse, com um fio de voz. E isso é tudo o que Gabriel precisa. Emiliano passou as mãos pelo rosto e se levantou. Caminhou até o berço e observou o menino, pequeno e frágil, como se um único movimento pudesse quebrá-lo. Sua mente se inundou de lembranças. As primeiras vezes em que imaginou sua vida com Renata, a alegria do anúncio da gravidez, o momento em que segurou o filho nos braços pela primeira vez. Todo aquele amor agora parecia uma sombra amarga, tingida de sofrimento. De repente, Emiliano fechou os punhos. Algo dentro dele se agitou como uma tempestade contida. Sua voz rompeu o silêncio com um tom inesperadamente cortante. Eu não consigo mais continuar assim, disse, virando-se bruscamente para Renata. Não consigo ficar parado vendo meu filho se apagar enquanto finjo ser forte. Isso não é viver. Isso é uma maldita tortura. Renata olhou com surpresa e medo. O que você está dizendo? Perguntou, com um nó na garganta. Emiliano respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Estou dizendo que, não sei se consigo suportar mais isso. Não sei se fui feito para ver Gabriel passar a vida inteira entre médicos, tratamentos, dor. Ele fez uma pausa e sua voz caiu até se tornar um sussurro cheio de vergonha. Às vezes, penso que seria mais fácil se tudo terminasse de uma vez. As palavras pairaram no ar como um veneno invisível. Renata se levantou de repente, horrorizada. Não diga isso nunca mais! Exclamou, aproximando-se de Emiliano e segurando-o pelos braços. Gabriel está vivo. Ele ainda respira, Emiliano. Como você pode sequer pensar nisso? Ele é nosso filho. Os olhos de Emiliano voltaram a se encher de lágrimas, mas agora havia um brilho de raiva neles. E o que eu devo fazer, então? Gritou, soltando-se das mãos dela. Estou cansado de rezar, de esperar, de colocar minha fé em algo que não muda. Olhe para nós, Renata, estamos despedaçados. Você está consumida, eu sou um desastre. E Gabriel, ele não deveria ter que lutar assim. Renata deu um passo para trás, o rosto transtornado. Ela sabia que Emiliano estava destruído, mas ouvir aquele pensamento em voz alta foi como um golpe que tirou todo o ar de seus pulmões. Sentiu as pernas tremerem e, por um momento, achou que cairia. Então vá embora, sussurrou, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Se você não consegue lutar por ele, vá embora. Emiliano ficou imóvel, surpreso com a dureza das palavras de Renata. Por um momento, pareceu que ia responder, mas não conseguiu. A vergonha e o medo o paralisaram. Ele se virou e saiu do quarto sem olhar para trás. A porta se fechou com um clique suave, deixando Renata sozinha com seu filho. Renata permaneceu em pé ao lado do berço, com os olhos fixos no pequeno rosto de Gabriel. Mordeu os lábios até quase sangrar, tentando conter o choro. Mas a dor era grande demais e seu corpo cedeu. Caiu de joelhos no chão e apoiou a testa na beira do berço. Me perdoe, meu amor, soluçou. Me perdoe por não ser suficiente, por não ser mais forte. No corredor, Emiliano avançava com passos largos e furiosos. Passou por enfermeiras e pacientes sem enxergá-los. Todo seu corpo ardia com uma dor tão profunda que sentia como se sua pele estivesse em chamas. Quando chegou ao elevador, apertou o botão com força e se deixou cair contra a parede. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando sufocar o vazio que o devorava. Nesse instante, a porta principal do hospital se abriu, e Fausto, que estava lá fora tentando recuperar a calma, voltou a entrar a tempo de ver Emiliano saindo do elevador. Ele parou ao vê-lo. — O que você está fazendo? Perguntou Fausto, franzindo a testa. Emiliano olhou com os olhos marejados e a voz despedaçada. — Estou indo embora. Não consigo mais ficar lá. Fausto deu um passo à frente, endurecendo o tom. — E Renata? E Gabriel? Fausto balançou a cabeça. — Você não pode abandoná-los, Emiliano. Você não entende. Gritou Emiliano, sem se importar com os olhares das outras pessoas.
Você não é quem está perdendo tudo. Fausto segurou firmemente os ombros de Emiliano. E você acha que ir embora vai te devolver o que perdeu? Acha que sua dor é tão grande que você pode largar tudo e fugir? Não, Emiliano, fugir não vai te salvar. Fugir vai te condenar. As palavras de Fausto atravessaram as defesas de Emiliano como um raio. Suas pernas cederam, e ele se deixou cair no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Fausto se agachou ao seu lado e colocou uma mão firme em seu ombro. Lutar nem sempre significa vencer, mas desistir sempre significa perder, disse Fausto com voz firme. Você precisa ser forte, Emiliano, não por você, mas por eles. Emiliano respirou fundo, e por um momento, seu corpo parou de tremer. Ele levantou o olhar e viu o rosto de Fausto, cheio de compaixão, mas também de determinação. Algo naquelas palavras o abalou, como se, finalmente, uma parte de si entendesse o que vinha ignorando. Eu não sei como fazer, murmurou. Ninguém sabe como fazer, respondeu Fausto. A gente apenas faz, passo a passo, dia após dia. Emiliano assentiu lentamente e se levantou com a ajuda de Fausto. Suas pernas ainda estavam fracas, mas desta vez ele não caiu. Volte para eles, disse Fausto. Renata é forte, mas ela não pode carregar tudo sozinha. Emiliano assentiu novamente e começou a caminhar em direção ao quarto de Gabriel. Dessa vez, seus passos eram mais firmes, e embora o medo ainda estivesse presente, ele não o dominava. Fausto observou se afastar e sentiu uma pequena chama de esperança. Ficou parado no corredor, rezando em silêncio enquanto Emiliano abria a porta e voltava para o lugar ao qual pertencia. Renata levantou o olhar quando viu entrar. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio entre eles não foi preenchido por reprovações, mas por uma promessa silenciosa. Emiliano se aproximou de Gabriel e pegou sua pequena mão com suavidade. Me perdoe, sussurrou. Eu vou ficar. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou ficar. Os meses passaram e, um dia, o vento gelado soprava com força quando Renata saiu do hospital. Gabriel havia terminado sua última revisão médica, e os médicos confirmaram o que já sabiam. Sua condição continuava estável, mas frágil. Não havia piorado com o passar do tempo, mas ele sempre precisaria de consultas médicas frequentes. Renata havia aprendido a conviver com essa rotina, dividindo sua vida entre visitas ao hospital e momentos de calma aparente. No entanto, naquele dia, algo estava diferente dentro dela. A acumulação de tantos meses de estresse, dor e noites em claro a havia deixado à beira do colapso. Emiliano havia ficado com Gabriel para que ela pudesse descansar, mas Renata não conseguia descansar. Todo seu ser estava preso em um ciclo de pensamentos sombrios e perguntas sem resposta. Ao atravessar a avenida principal, não percebeu o carro que vinha em alta velocidade. Tudo aconteceu em um instante. O som da buzina, o frear repentino, o grito desesperado de um pedestre. O impacto lançou Renata pelo ar, e seu corpo caiu com um som seco contra o asfalto. A multidão se aproximou horrorizada. O sangue começou a manchar a rua e a escorrer por seus cabelos enquanto seu corpo permanecia imóvel. A ambulância chegou minutos depois, mas os paramédicos sabiam que o prognóstico era sombrio. Ela tinha uma hemorragia cerebral massiva. Quando Emiliano recebeu a notícia, sentiu seu mundo desmoronar. Ele acreditava que o pior já havia passado, mas a vida mais uma vez lhe mostrou sua crueldade. Chegou ao hospital no momento em que os médicos pronunciavam as palavras mais temidas. Lamentamos, fizemos tudo o que podíamos. O grito de Emiliano cortou o ar, preenchendo o corredor com uma dor que abalou todos os presentes. Ele caiu de joelhos, incapaz de processar a realidade, enquanto Fausto, que também chegará ao hospital após receber a notícia, o segurava pelos ombros, lutando contra suas próprias lágrimas. O funeral de Renata foi uma cerimônia carregada de silêncio e tristeza. Emiliano permaneceu parado ao lado do caixão, imóvel, segurando uma foto de Renata e Gabriel. Para ele, o tempo parecia ter parado. As pessoas passavam ao seu redor com palavras de consolo que soavam vazias, como um eco distante. Gabriel, ainda pequeno demais para entender completamente a tragédia, permanecia ao lado de Fausto, segurando firmemente sua mão. Quando tudo terminou, Fausto se aproximou de Emiliano. Você não precisa passar por isso sozinho. Estou aqui com você, disse Fausto com a voz baixa, comovido pelo vazio nos olhos de seu amigo.
Mas Emiliano balançou a cabeça e o encarou com um olhar de ira e desespero. Ela se foi, sussurrou, rangendo os dentes. Renata se foi, e agora? Como se supõe que eu viva sem ela? Como vou ser forte para Gabriel se eu mesmo estou quebrado? Fausto não soube o que responder. Limitou-se a colocar uma mão no ombro dele, mas Emiliano se afastou bruscamente. Eu não preciso da sua compaixão, disse com um fio de voz. Tudo o que eu quero é esquecer. Naquela mesma noite, Emiliano voltou ao álcool. No começo, era apenas um copo para se acalmar, para apaziguar a dor. Mas aquele copo se tornou uma garrafa, e depois muitas outras. Os dias viraram semanas, e sua vida começou a desmoronar ainda mais. Ele quase não falava com Gabriel, mal saía de casa. Os médicos ligavam para lembrar das consultas do filho, mas Emiliano ignorava chamadas ou deixava o telefone tocar até que parasse. A garrafa se tornou seu único refúgio. Gabriel continuava com seus tratamentos médicos, mas agora era Fausto quem o levava às consultas e escutava os relatórios dos médicos. A situação de Gabriel não havia piorado, mas ele ainda precisava de uma supervisão constante. Sua vida era um delicado equilíbrio entre esperança e precaução. Fausto fazia de tudo para manter o menino distraído, levando-o à igreja e ensinando-lhe pequenas tarefas para que se sentisse útil. Mas Gabriel não conseguia ignorar a ausência do pai. Por que papai não vem mais comigo ao médico? Perguntou ele um dia, enquanto Fausto o ajudava a ajustar o cachecol antes de sair. Fausto parou e olhou para os grandes olhos serenos do menino. Seu pai está passando por algo muito difícil, respondeu com sinceridade. Mas ele te ama, nunca se esqueça disso. Gabriel assentiu, mas seus olhos estavam cheios de tristeza. Os assistentes sociais começaram a visitar a casa de Emiliano com frequência. O departamento de assistência familiar havia recebido denúncias de negligência. As consultas médicas de Gabriel aconteciam graças a Fausto, mas Emiliano quase não participava da vida do filho. A casa, antes cheia de vida, agora estava desorganizada, com garrafas vazias empilhadas nos cantos e cortinas fechadas que bloqueavam a luz. Uma tarde, um assistente social bateu à porta enquanto Emiliano dormia no sofá com uma garrafa na mão. O homem chamou várias vezes antes que Emiliano abrisse a porta com os olhos inchados e a barba desgrenhada. Senhor Emiliano, começou o assistente social com um tom sério. Recebemos vários relatórios e tomamos uma decisão. Vamos retirar a custódia de Gabriel. Emiliano ficou petrificado. As palavras atingiram seu peito como punhais. Não, sussurrou, com a voz trêmula. Não podem levar meu filho, ele é tudo o que me resta. A assistente social balançou a cabeça com tristeza. Sinto muito, mas Gabriel precisa de um ambiente estável. A senhora pode recorrer, mas, enquanto isso, ele será levado para um lar temporário. Emiliano caiu de joelhos na entrada da casa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto sua mente se enchia de lembranças de Renata e Gabriel. Por favor, não levem ele, implorou, mas os oficiais começaram a preencher os papéis. Os anos passaram, e a vida de Emiliano se transformou em um amontoado de ruínas. Ele perdeu sua casa e vagava pelas ruas da cidade, sobrevivendo com trabalhos esporádicos e noites de frio. As pessoas o evitavam. Ele já não era o Emiliano forte e trabalhador que todos conheciam. Fausto, embora nunca deixasse de rezar por ele, entendeu que Emiliano precisava chegar ao fundo do poço para conseguir se reerguer. Enquanto isso, Gabriel cresceu sob os cuidados de uma família adotiva amorosa, mas as lembranças de seus pais nunca desapareceram. Suas visitas ao médico continuavam sendo uma constante em sua vida, mas ele se mantinha estável, como se seu corpo se recusasse a desistir. Quando completou 12 anos, pediu ao seu tutor para conhecer a verdade. Quero saber por que meu pai me deixou, e por que ninguém me contou antes, disse, com uma seriedade que desarmou seu tutor. O tutor suspirou e contou-lhe tudo: o acidente de Renata, o colapso de Emiliano e a intervenção do departamento de família. Gabriel ouviu em silêncio, mas seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Quero vê-lo, disse ao final. A reunião foi organizada em um centro de reabilitação. Fausto acompanhou Gabriel até o local. Emiliano estava sentado em uma sala de visitas, com o cabelo curto e o olhar cansado. Ele ergueu os olhos ao ouvir os passos e ficou imóvel ao ver o adolescente à sua frente.
Gabriel parou, com o coração acelerado. Pai? Perguntou, com a voz trêmula. Emiliano sentiu as lágrimas escorrerem. Gabriel, é você, murmurou, levantando-se. O menino avançou e o abraçou com força. Emiliano caiu de joelhos, chorando. Me desculpa tanto, repetia sem parar. Gabriel fechou os olhos enquanto apertava o pai com força. Não importa, estou aqui, e não quero te perder de novo. Fausto, à distância, observava a cena com os olhos marejados. Depois de tanta escuridão, a esperança voltava a iluminar um canto do mundo. O ar na sala de visitas estava carregado de emoções contidas. Emiliano e Gabriel continuavam abraçados, como se temessem que o menor movimento pudesse destruir aquele momento de reencontro. Emiliano sentia seu coração, endurecido por anos de dor e autodestruição, amolecer a cada lágrima que escorria pelo rosto. Gabriel, apesar de sua pouca idade, segurava o pai com uma força inesperada. Era como se, naquele abraço, os dois tentassem reconstruir as ruínas de tudo que tinham perdido. Fausto observava à distância, com o coração apertado. Havia rezado por aquele momento durante anos, mas agora que acontecia, não podia evitar se perguntar se seria suficiente. Sabia que Emiliano havia tocado o fundo do poço, mas também sabia que o caminho para a redenção era longo e, muitas vezes, mais solitário do que qualquer oração poderia remediar. Gabriel se afastou lentamente e olhou para Emiliano com os olhos brilhando de emoções misturadas. Pai, você pode me prometer uma coisa? Perguntou com um tom sério e firme. Emiliano engoliu em seco, sem ousar desviar o olhar. O que você quiser, filho, disse com a voz rouca. Gabriel apertou os lábios antes de falar. Promete que nunca mais vai me deixar, aconteça o que acontecer. O silêncio tomou conta do ambiente. Fausto, que assistia do outro lado, sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Era uma promessa enorme, uma promessa que Emiliano já havia quebrado antes e que, se quebrasse novamente, poderia destruir Gabriel para sempre. Emiliano respirou fundo e colocou as mãos sobre os ombros do filho. Eu prometo, com todo o meu coração. Nunca mais vou embora. Desta vez, eu vou ficar e ser o pai que sempre deveria ter sido. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Eles se abraçaram novamente enquanto Fausto soltava um suspiro aliviado, embora uma sombra de incerteza permanecesse em seu olhar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Emiliano, com o apoio de Fausto e da equipe do Centro de Reabilitação, começou a reconstruir sua vida peça por peça. O processo foi árduo, e todos os dias ele precisava lutar contra as lembranças de Renata, contra a culpa que o acompanhava há anos, e, sobretudo, contra o impulso de desistir. Gabriel visitava toda semana, levando consigo histórias da sua vida, pequenos desenhos feitos em momentos de distração e relatos das visitas médicas. Apesar de sua condição, Gabriel continuava estável. Seu corpo havia se adaptado aos tratamentos, e embora ainda precisasse de revisões periódicas, os médicos estavam surpresos com sua força e resistência. Durante uma das visitas, Gabriel chegou com uma pasta na mão e um sorriso nervoso. Pai, eu tenho algo para te mostrar, disse, entregando a pasta. Emiliano abriu e viu desenhos detalhados de uma oficina mecânica, com uma placa grande na entrada que dizia Oficina Renascimento. Emiliano piscou, surpreso. O que é isso? Perguntou, folheando as páginas com cuidado. Gabriel sentou-se ao lado dele. É o meu sonho. Quero abrir uma oficina com você quando você sair daqui. Eu sei que você ama carros. Você sempre falava que queria trabalhar com as próprias mãos. Emiliano ficou em silêncio, olhando para os desenhos com o coração acelerado. Era a primeira vez em muito tempo que alguém o via como algo além de um homem quebrado. Gabriel o via como um futuro, uma possibilidade. Você acha que podemos fazer isso? Perguntou Emiliano com voz suave. Gabriel olhou com uma segurança que não parecia pertencer a um menino da sua idade. Eu acho que podemos fazer qualquer coisa, juntos. Emiliano fechou os olhos por um momento, contendo as lágrimas. Prometeu a si mesmo que faria de tudo para realizar aquele sonho, não apenas por Gabriel, mas também por Renata e por ele mesmo. O processo de reintegração de Emiliano ao mundo exterior foi longo e cheio de desafios. A última audiência com o juiz estava próxima,
e o destino da custódia de Gabriel dependia daquele momento. Fausto acompanhou Emiliano ao tribunal, onde o ambiente estava tenso. Emiliano vestia um terno simples, mas sua postura era firme. Não era mais o homem que havia caído no abismo anos atrás. Quando a juíza entrou, o murmúrio cessou na sala. Após revisar os relatórios e ouvir os depoimentos, a juíza levantou o olhar para Emiliano. Senhor Emiliano, segundo os relatórios, o senhor apresentou um progresso notável. No entanto, não posso ignorar seu histórico de abandono e autodestruição. Antes de tomar uma decisão, quero ouvir algo do senhor. Por que acredita que merece recuperar a guarda de seu filho? Emiliano se levantou com o coração apertado. Respirou fundo e olhou diretamente para a juíza. Eu não mereço nada, meritíssima, mas meu filho merece ter um pai, disse com voz firme. Eu falhei antes, falhei com minha esposa e com Gabriel. Mas estou aqui porque não quero que meu filho cresça acreditando que seu pai o abandonou por covardia. Sei que é difícil acreditar, mas estou pronto para ser o pai que ele precisa. O silêncio que se seguiu foi profundo. A juíza assentiu lentamente e, após alguns minutos de deliberação, anunciou sua decisão. A guarda de Gabriel será devolvida ao senhor Emiliano sob supervisão por 6 meses. Confio que fará jus às suas palavras. Fausto soltou um suspiro de alívio enquanto Emiliano fechava os olhos, agradecido. O primeiro dia de Gabriel em sua nova casa ao lado do pai foi simples, mas bonito. Emiliano havia organizado a pequena casa em que moravam antes da tragédia. Cada canto estava limpo, com fotos de Renata e desenhos de Gabriel decorando as paredes. Havia um espaço especial com uma foto de Renata cercada de flores. Ela sempre estará aqui, disse Emiliano, enquanto Gabriel olhava a imagem com uma mistura de tristeza e gratidão. Gabriel assentiu e olhou para o pai com um sorriso tímido. Nós vamos ficar bem, né? Emiliano se ajoelhou diante dele e segurou seu rosto com as mãos. Nós vamos ficar bem, eu prometo. O caminho para a reconstrução havia sido longo e doloroso, mas Emiliano e Gabriel, unidos por um amor inquebrantável, estavam prontos para enfrentar tudo juntos. A sombra de Renata os acompanharia sempre, não como uma lembrança dolorosa, mas como a luz que lhes lembrava que a vida, apesar de sua crueldade, ainda podia renascer das cinzas. Semanas depois, o sol entrava pela janela da casa, iluminando a foto de Renata com um brilho suave. Emiliano havia passado a noite sentado no sofá, olhando para aquela imagem com uma mistura de nostalgia e serenidade. Havia noites em que ele ainda sentia a ausência de Renata como um vazio no peito, mas naquela manhã era diferente. Hoje era o dia em que o sonho de Gabriel começaria a se tornar realidade. Gabriel desceu as escadas com um caderno na mão e um sorriso nervoso. Ele vestia uma camisa que Emiliano lhe dera semanas antes e que ainda estava um pouco grande, mas ele não se importava. Era o grande dia. Pai, está pronto? Perguntou enquanto se aproximava com passos rápidos. Emiliano olhou para ele e sorriu. Esperei por este dia durante anos. É claro que estou pronto. Gabriel abriu o caderno e o mostrou. Ele havia notado cada detalhe do projeto do ateliê, desde as cores das paredes até o local exato onde colocariam as ferramentas. Emiliano se inclinou para ver cada página, e seus olhos brilharam ao ver a dedicação de seu filho. Eu adorei, disse Emiliano com um tom genuíno. Vai ficar perfeito. Gabriel soltou uma risada nervosa e fechou o caderno. Eu não teria conseguido sem você. Emiliano colocou uma mão no ombro dele e apertou com suavidade. Foi você quem me devolveu a vida, filho, disse com a voz embargada. Isso é tão seu quanto meu. O antigo local que Emiliano alugara era uma velha oficina abandonada nos arredores da cidade. As paredes estavam desgastadas e havia poeira em todos os cantos, mas tinha potencial. Emiliano e Gabriel passaram semanas limpando, pintando e organizando o lugar. As pessoas da cidade, que haviam visto Emiliano em seus piores momentos, observavam de longe com uma mistura de admiração e respeito. Ninguém podia acreditar que aquele homem, outrora quebrado, havia renascido com tanta força. Fausto foi um dos primeiros a chegar à inauguração. Vestia sua tradicional batina, mas trazia um avental com manchas de tinta. Ele ajudara Gabriel a terminar a placa que pendurariam na entrada, Oficina O Renascimento. É um nome perfeito, comentou Fausto enquanto colocava uma mão no ombro de Emiliano. Por que é isso que você é?
um homem que renasceu. Emiliano olhou para a placa e depois para Fausto. Eu não teria conseguido sem você. Fausto balançou a cabeça. Você conseguiu porque seu filho te lembrou que você ainda era capaz de amar, e porque você escolheu não desistir. A cerimônia de abertura foi simples, mas emocionante. Os vizinhos começaram a chegar com carros para concerto e palavras de felicitação. Gabriel corria de um lado para o outro, organizando tudo com entusiasmo contagiante. Emiliano, pela primeira vez em anos, sentiu-se útil e completo. Com o passar dos meses, a oficina se tornou um sucesso. Emiliano recuperou seu prestígio, mas o mais importante, recuperou seu propósito. Cada parafuso ajustado e cada motor consertado aproximavam mais da vida que ele sempre quis para si e para seu filho. Mas nem tudo foi fácil. Havia noites em que Emiliano acordava suando, com lembranças dolorosas que o arrastavam de volta à escuridão. Eram nesses momentos que Gabriel aparecia na porta do quarto. Outro pesadelo? Perguntava com suavidade. Emiliano assentia, envergonhado. Sim, mas estou bem, respondia, mesmo que sua voz tremesse um pouco. Gabriel entrava e sentava na cama. Você não precisa ficar sozinho, pai, não mais. Emiliano o abraçava, e naquele silêncio compartilhado, ambos prometiam um ao outro continuar em frente. Apesar dos altos e baixos, a saúde de Gabriel se mantinha estável. Ele continuava suas consultas médicas, e os médicos permaneciam impressionados com sua força. Cada diagnóstico era um lembrete de sua vulnerabilidade, mas Gabriel nunca demonstrava medo. Ele se tornará resiliente, e essa força contagiava. Um dia, após uma consulta particularmente longa, Gabriel saiu com um sorriso cansado. Os médicos disseram que estou estável, mas me fizeram prometer que não vou descuidar dos meus exames. Emiliano o abraçou, aliviado. Vamos juntos a cada consulta, sempre. Gabriel assentiu e segurou a mão do pai. Eu não tenho medo, porque sei que, aconteça o que acontecer, você vai estar lá. A vida continuou. Gabriel cresceu, e com o passar dos anos, a oficina se tornou um marco na cidade. Pais levavam seus filhos para mostrar como Emiliano havia transformado sua vida, e sua história se tornou um símbolo de esperança. Mas a verdadeira prova chegou numa manhã de inverno, quando Gabriel, com 17 anos, teve uma recaída repentina. Emiliano o levou imediatamente ao hospital, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Fausto chegou pouco depois e ficou com Emiliano na sala de espera enquanto os médicos cuidavam de Gabriel. As horas passaram lentamente, cada segundo um golpe na mente de Emiliano. Quando o médico finalmente saiu, Emiliano se levantou de um salto. Ele está estável, mas precisaremos intensificar os tratamentos. Não será fácil, explicou o médico com uma expressão séria. Emiliano assentiu com determinação. O que for necessário. Eu farei qualquer coisa pelo meu filho. Fausto olhou para Emiliano com admiração. Não restava nenhum vestígio do homem que um dia havia caído no abismo. Emiliano havia se tornado o homem que Renata sempre acreditou que ele seria. Forte, íntegro e disposto a lutar pela família até o último suspiro. Meses depois, Gabriel completou 18 anos. Ele terminou os estudos e começou a trabalhar em tempo integral na oficina ao lado de Emiliano. Durante a celebração de seu aniversário, com amigos e vizinhos reunidos, Fausto pediu a palavra. Hoje celebramos mais que um aniversário, celebramos a vida, disse com um sorriso caloroso. Gabriel, sua existência é um testemunho de resistência e amor. Você é a prova de que, por mais cruel que seja, a vida sempre vale a pena ser vivida. Emiliano ergueu seu copo e olhou para o filho com orgulho. Você é a minha razão de viver, Gabriel. Sempre será. Gabriel sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. E você é meu herói, pai. A oficina O Renascimento continuou funcionando, mas mais do que um negócio, tornou-se um refúgio para aqueles que precisavam acreditar que a redenção era possível. Emiliano e Gabriel continuaram enfrentando os desafios da vida com a lembrança de Renata sempre presente, não como uma sombra triste, mas como uma luz que os guiava. No fim, a verdadeira lição que aprenderam foi que, embora a dor seja inevitável, a forma como escolhemos conviver com ela define nossa história. A vida os havia quebrado, mas o amor e a esperança os reconstruíram. E, embora o tempo não apagasse as cicatrizes, ele as transformou em símbolos de sua força.
O que você achou dessa história? Conte para nós nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.